Bom dia, meu caríssimo irmão. Vamos ao nosso Evangelho do Dia para a Família, deste domingo, Família, 23 de julho de 2023. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 13, dos versículos do 24 ao 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhe esta parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega, semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega a mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhe falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal.
e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu caríssimo irmão, vamos refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 13, dos versículos do 24 ao 43. Meu caríssimo irmão, frutos de justiça e de amor. Meu caríssimo irmão, as 3 parábolas que Jesus conta aos seus discípulos nos leva à compreensão de que o reino de Deus é sempre algo muito bom, que é semeado no nosso coração e que nos induz a vivermos uma vida profícua, segundo a sua vontade, dando frutos de justiça e de amor. Nas 3 parábolas, Jesus nos fala de crescimento, de maturidade e de paciência. Na primeira, Jesus compara o seu reino a uma semente do bem que foi plantada, germina e cresce, mas recebe a interferência do mal, que disfarçado de bem se apresenta e consegue confundir o aspecto dos frutos que serão colhidos, colocando como pano de fundo para a nossa vida, nós verificamos que o mesmo acontece em nós. O bem que foi plantado no nosso coração muitas vezes é pressionado pelo mal, que tenta interferir nas nossas ações e nos leva a ter atitudes dúbias e hipócritas. Queremos praticar o bem, mas veladamente nós só conseguimos fazer o que não é bom. Aí Jesus nos fala da paciência de Deus, que espera o tempo da nossa conversão e arrependimento. A segunda parábola da semente de mostarda nos revela que o reino de Deus é simples e grandioso. Ele é semeado na humanidade, na humilde e na pequenez do nosso coração. Contudo, com o passar dos tempos, torna-se algo imensurável, que tem capacidade de nos tornar acolhedores, caridosos para com os nossos próximos. Na terceira, da mesma maneira, o fermento que levada a massa é comparável à ação do reino de Deus em nós. O fermento é a ação divina, que age em nós pacientemente e aos poucos vai sublimando a nossa humanidade decaída e nos transformando em verdadeiros filhos do reino dos céus. Por meio das parábolas, Jesus nos excita a desvendarmos os mistérios do reino de Deus. E na medida em que compreendemos, nós damos a mostra de que ele realmente já acontece dentro de nós. Meu caríssimo irmão, faça a sua meditação pessoal. Você já compreende como funciona o reino de Deus em você? Você se identifica com as 3 parábolas? Você tem esperado pacientemente a ação
divinizadora do Senhor na sua pessoa? Pense nisso e reflita, meu caríssimo irmão. Um beijo neste teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.